Eles também revelam a glória, servo de Deus. Gálatas capítulo 5. Vamos estar lendo os dois versículos da leitura. Gálatas capítulo 5, versículo número 22 e o 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Meus queridos irmãos, hoje estamos dando adeus a esse estudo, o primeiro semestre desse estudo, do Project Fest, tem como tema a influência de Jesus na vida cristã. Só recapitulando, no primeiro estudo, nós aprendemos sobre a influência de Jesus nos sentimentos humanos, inveja, raiva e cobiça. No segundo estudo, aprendemos sobre a influência de Jesus em nossa forma de falar, em nossa linguagem. No terceiro estudo, aprendemos sobre a influência de Jesus em nossos relacionamentos. No estudo de hoje, nós vamos aprender sobre a influência de Cristo em nossos temperamentos. Por gentileza, toda a igreja repita após mim: a influência de Jesus, em nossos temperamentos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, nessa carta que ele escreveu para a igreja da Galácia, ele alerta aos irmãos sobre o cuidado, a importância de nós termos contra a nossa carne, pois Paulo ele nos mostra que quando a gente não servia a Cristo, a gente tinha uma natureza pecaminosa, a natureza de Adão. Mas Paulo ele nos mostra que a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, nós passamos a ter a natureza do céu. Paulo vai nos demonstrar no livro de Gálatas que existe uma luta constantemente entre o bem e o mal, o espírito e a carne, a fé e a incredulidade. E no capítulo 5, Paulo ele vai falar sobre os frutos da carne, ou as obras da carne. E ele vai trazer uma relação, uma série de problemas ao qual a carne pode trazer para a nossa vida espiritual. Mas Paulo também ele vai apresentar os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Não podemos confundir frutos do Espírito com dons do Espírito. São coisas totalmente distintas. Os dons espirituais são manifestações do poder de Deus em nossa vida, mas ter dons espirituais não quer dizer que você tem os frutos do Espírito. Os dons que nós possuímos não vai nos salvar. Jesus uma vez ele demonstrou esse exemplo quando disse aos seus discípulos: muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome não expulsei demônios, em teu nome não curei, em teu nome não operei milagres. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então é possível a pessoa ter dons espirituais, mas não obter a salvação, porque a salvação é algo gradativo. Nós conquistamos a salvação quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, mas é algo que nós temos que lutar dia após dia, para que Satanás não roube a salvação que nós, como está escrito em Apocalipse: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então é possível a gente perder a salvação, e Paulo vai nos mostrar que nós devemos ter cuidado com isso, através dos frutos do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que até hoje, apesar de anos de crentes, não são batizados com o Espírito Santo, mas são cheios do Espírito Santo, porque é nítido ver os frutos do Espírito na vida dessa pessoa. E Paulo, assim como trouxe uma relação de obras da carne
enumeração dos frutos do Espírito. E dentre esses frutos, Paulo citou a temperança, que é o que nós vamos refletir nesta noite. Primeiro de tudo, nós temos que entender o que significa temperamento. Os irmãos estão com a lição, e no primeiro tópico vai nos dizer assim: temperamento é a disposição emocional inata de uma pessoa, que influencia a maneira como ela reage ao ambiente e às situações. Ele está relacionado a características de comportamento, emoções e como a pessoa interage com o mundo. De uma forma mais simples para os irmãos entenderem, temperamento é algo que sai de dentro para fora. Temperamento é diferente de caráter. Caráter é algo que você constrói ao decorrer da sua vida. Você vai aprendendo enquanto criança o que é certo, o que é errado. Isso é caráter. Mas personalidade, que é o temperamento, é algo que você não tem como escolher. Você não tem como mudar completamente. É algo que você já nasceu com isso. Para os irmãos entenderem melhor, caráter é algo que a gente constrói ao decorrer da vida. Personalidade é algo que está dentro da gente. E Deus nos criou com temperamento, que são as emoções, a forma como a gente enxerga o mundo. E a lição vai apresentar para nós 4 tipos de temperamento que nós vamos ver lá na frente. Só que eu quero dizer à igreja, já nesse primeiro tópico, que Deus, quando criou você, Ele já sabia como você viria a este mundo. Ele que escolheu a sua personalidade, a sua forma de ser, a sua forma de enxergar o mundo, e tudo isso Ele projetou para a glória e louvor do seu nome. A gente lê isso no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Deus se apresenta a Jeremias, um adolescente de aproximadamente 17 anos de idade, segundo os estudiosos. Deus se apresenta ao profeta de Jeremias: antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e as nações eu te dei por profeta. Até um tempo atrás, na escola até, a gente aprendia que durante a fecundação existia uma guerra, uma luta entre os espermatozoides para saber quem iria entrar no óvulo. Só que recentemente, uma pesquisa, os cientistas, os biólogos descobriram que não existe essa luta. É o óvulo que escolhe o espermatozoide. Como assim? Não existe uma guerra e o mais forte vence. Não, é Deus que escolhe quem vai nascer. Deus já demonstrava isso em sua palavra com o profeta Jeremias, mas agora a ciência comprovou. Eu quero te dizer, você não está aqui nesta noite por acaso. Você não está sentado nesse banco por acaso, não. Você nasceu com um propósito divino, e Deus vai se responsabilizar de te mostrar o propósito dele para a sua vida. Se você acredita nessa palavra, diga amém nesta noite. E a lição vai demonstrar para nós 4 tipos de temperamentos que existem. Quem descobriu os temperamentos foi um médico por nome de Hipócrates, na Grécia Antiga. E ele vai falar sobre 4 tipos de temperamento que mais se destacam na vida do ser humano. E é importante também a gente salientar que cada ser humano nasce apenas com um temperamento. Não é possível um ser humano nascer com 2 personalidades. Não, ela nasce apenas com uma. O que pode acontecer é que ao decorrer da sua vida, ao decorrer do ambiente que ela se encontra, ela pode obter algumas características de outro temperamento. Mas na hora, me permita a minha simplicidade, na hora do vamos ver, aquele temperamento, a personalidade da pessoa vai ser exposta. Então, se você tem um temperamento, por exemplo, colérico, você pode até aparentar ser um fleumático, mas na hora do vamos ver, você vai demonstrar que tem a personalidade de um colérico. Primeiro temperamento que a lição vai nos mostrar: colérico. Repita após mim: colérico. O que é o temperamento colérico? Colérico, de acordo com a psicologia, é representado
justamente pelo seu temperamento explosivo, sua forma explosiva de ser. Uma pessoa colérica é uma pessoa extrovertida, gosta de brincar, gosta de estar com pessoas, é uma pessoa que tem uma forte habilidade de liderar. É aquele amigo, amiga que sempre quando está com o seu grupo vai ficar incentivando o grupo a sair para fazer um lanche, sair para dar um passeio. É a pessoa que sempre está tomando as decisões daquele grupo. O colérico, ele consegue liderar com facilidade. Ele é uma pessoa que quando ele coloca uma ideia na sua cabeça, para você tirar essa ideia, você vai ter que debater muito com essa pessoa, porque ela tem um temperamento muito forte. E se você discordar de algo que ela pensa, ela vai ter problema com você. Quem tem um temperamento colérico, ele só tem dois defeitos. Ele tem todas essas qualidades que eu falei. É extrovertido, sabe liderar, sabe tomar decisões. Por exemplo, se ele fosse escolher uma profissão, ele seria um ótimo gerente, ele seria um ótimo líder, justamente por ser mais duro. Mas o seu defeito, seu ponto fraco é que ele é muito explosivo. O colérico, ele pode até segurar a vontade de agredir fisicamente ou verbalmente, mas ele pode até segurar a língua, mas a expressão dele vai dizer tudo. Quer conhecer uma pessoa colérica? Vá de encontro com ela. Ela pode até ficar calada por respeito a você, mas a expressão dela vai dizer se ela gostou ou não da sua vida. Ele não consegue fingir que está bem. Se ele chegar no culto, ele estiver triste, estiver zangado, estiver bravo, porque a gente aprendeu na primeira lição que irá não é pecado, amém, irmãos? Deus é santo, mas Deus também se ira. O que eu não posso é estar alimentando esse sentimento, porque a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, ou seja, quando ele vem se irar com a pessoa, é porque ele já vem dando oportunidade há muito tempo. Mas a gente é ser humano, é normal a gente falhar, é normal em algum momento, para quem tem esse temperamento, explodir. O que a gente não pode é estar alimentando a raiva. Por exemplo, um colérico passar na rua com pressa, tiver uma pessoa atrapalhando ele, ele vai ficar com tanta raiva dessa pessoa, porque ele é muito impaciente, ele quer tudo na hora, ele é muito explosivo. E como eu falei, ele tem dificuldade de guardar isso com ele. Se os irmãos me entenderem, digam amém. Segundo temperamento, melancólico. E só voltando para o colérico, o exemplo bíblico de um personagem colérico é o apóstolo Paulo. Você vai perceber que Paulo, ele tinha a sua forma de evangelizar que era muito diferenciada. Ele sabia conversar com o moço, ele orientava Timóteo, que era um jovem, sabia conversar com os anciãos, sabia conversar com os mais novos na fé, ele sabia conversar com todo mundo por causa da sua habilidade de liderar. Mas quando era para Paulo corrigir, ele corrigia sem dó e sem piedade. Exemplo, em Gálatas capítulo 2, Pedro foi visitar o trabalho que Paulo estava dirigindo. E Paulo depois foi na igreja de Pedro. Quando Paulo chegou lá, Paulo percebeu que Pedro, apesar de ser crente, de ser um pastor, ele estava ensinando os gentios e os judeus a guardar os costumes da lei. Por exemplo, a se circuncidar. Aí quando Paulo chega perante Pedro, Paulo repreendeu ele e disse: Pedro, eu respeito o Senhor, mas a gente não precisa mais se circuncidar. Isso era na antiga aliança. Agora, quando a gente acredita em Cristo, independente se é judeu, se é hebreu ou se é gentil, todos nós somos vistos perante Deus como seus filhos. Nós somos herdeiros da mansão celestial. E glorifique ao Senhor nesta noite. Eu e você não éramos dignos, mas Deus nos adotou pelo seu Filho Jesus. E hoje o direito que os judeus têm, a gente tem também, porque ele disse: eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel, mas eles o rejeitaram. Mas todos nós que o aceitamos, que confessamos a Cristo como nosso Salvador, nós fomos comprados, nós fomos libertos pelo seu sangue puro e precioso. Isso nos alegra. Segundo temperamento, melancólico, um exemplo bíblico era o profeta Jeremias. Melancólico é aquela pessoa mais sentimental. Geralmente a pessoa que é mais na sua, tem vergonha. Se está com o seu grupo, ele fica mais calado, pensa demais, pensa tanto que às vezes até adoece, fica depressivo, desenvolve o complexo de inferioridade, que é você se sentir inferior às pessoas. E a gente vê isso com o profeta Jeremias. Por exemplo,
melancólico ser medroso, porque o melancólico ele é assim, você pode apresentar 10 soluções, ele sempre vai arrumar uma desculpa. Ele sempre vê o lado negativo das coisas, mas se não der certo, e se não acontecer, e se na hora que eu vou deixar a saudação que a dirigente pediu der um branco, e se na hora que eu vou louvar esquecer o playback, ou seja, ele tem isso dentro dele, ele tem muito medo, por isso que ele se isola. Mas a gente tem que ter cuidado, principalmente quem tem esse temperamento, para não viver isolado, distante das pessoas, porque a Bíblia diz é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro vai o levantar. Mas aquele que não tem amigos, não tem ninguém para levantar. E outra, a gente tem que ter cuidado com o orgulho. Jesus, o Filho de Deus, desceu da glória, veio para a terra e precisou de ajuda para eu e você não precisar dos nossos irmãos. Amém. Jesus precisou de ajuda para desenvolver o seu ministério, porque chamou 12 homens simples para lhe auxiliar. Jesus precisava de ajuda quando estava caminhando pela cidade, porque os discípulos faziam meio que a sua segurança. A gente vê isso com a mulher do fluxo de sangue. Jesus parou e disse: alguém me tocou. Aí os discípulos estavam em volta e disse: Senhor, todo mundo está te tocando aqui. Ou seja, ele precisava dos discípulos para lhe auxiliar. Jesus, quando foi caminhar para o Calvário, ele precisou da ajuda de um homem para carregar a cruz. E por que você não vai precisar de amigos na sua vida? Todos nós precisamos de amor. Jeremias, no capítulo 1, Deus se apresenta para ele, diz que ele tem um chamado para ser profeta. Só que Jeremias ele já vai questionar e dizer: Senhor, como é que eu vou profetizar? Todo mundo vai dizer que eu sou uma criança, eu não consigo profetizar não. Aí Deus diz: não digas que tu é uma criança, porque tudo que eu colocar na sua boca você vai falar. Eu serei contigo, eu vou na tua frente, quebrando as cadeias, quebrando os grilhões, abrindo porta, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Receba essa palavra nesta noite. Alguém pode pelejar, alguém pode tentar impedir o plano de Deus na tua vida, mas se Deus disse que vai crescer, você vai crescer. Se Deus disse que você vai prosperar, então prospera. Se Deus disse que você vai ser uma bênção, aonde você colocar a sua mão, Deus coloca a mão dele também. Aonde você pisar, Deus vai pisar com você também. Você não está sozinho. Terceiro temperamento, fleumático. Repita após mim: fleumático. Enquanto o colérico é representado pela psicologia, pelo fogo, o melancólico pela pedra, pelo jeito que ele tem, o fleumático é representado pelo ar, justamente pela tranquilidade que ele tem. Fleumático é aquela pessoa que é tão calma, mas tão calma que agita você. Quem aqui já conheceu gente assim? É tão calma, mas é tão tranquila que chega a dar agonia quando você fica perto dela. Por exemplo, se ela estiver perto do colérico, ela vai ter problema. Ou o colérico vai ter com ela, porque é uma pessoa muito devagar para fazer as coisas. É aquela pessoa que você está precisando dele agora. Diz assim: meu irmão, vem cá, olha, eu estou precisando que tu resolva isso aqui, isso aqui. Pera aí rapidinho, vou falar com a irmã, meu irmão, não sei o que, tudo bem, tudo bem. Aí conversa que esquece de você. Ou seja, ele vê tudo na paz, para ele não ter estresse, para ele não ter agonia. Tudo para ele é perfeito. Fleumático, por exemplo, ele não tem dificuldade para dormir, porque geralmente você que tem outro temperamento, quando você está com a cabeça cheia de problemas, você deita a cabeça no travesseiro e só pensa nos problemas. Fleumático não, para ele está tudo tranquilo, para ele tudo vai ser resolvido. Ele deita a cabeça e dorme com a beleza, porque dentro dele ele sente uma paz no interior muito forte. Um exemplo de um fleumático é Barnabé. Barnabé, você vai ver ele o tempo todinho tendo paciência com Paulo, tendo paciência com João Marcos. Paulo se converteu e passou 14 anos sem ter oportunidade, estava sendo provado, testado. Aí Barnabé chegou para os pastores e disse assim: vamos dar oportunidade ao rapaz. Aí foi quando o Espírito Santo falou: se apartai para a obra missionária. Paulo é Barnabé. Barnabé era tão paciente que uma vez ele apresentou o seu sobrinho para Paulo e disse: olha, pastor Paulo, meu sobrinho aqui, João Marcos, é uma bênção, um jovem dedicado, é um jovem crente. Aconteceu, muito bem, bora fazer a obra comigo? Aí vai fazer. Daqui a pouco Paulo começa a dizer: olha Barnabé, eu prego por aqui, João Marcos vai comigo e o senhor vai por lá. Aí João Marcos ficou com medo, sentiu saudade de casa e disse: eu não vou não, vou voltar para casa. Aí Paulo, como era colérico, ficou indignado. Aí ele escreve no seu livro repreendendo a João Marcos. Só que a gente vai ver que Barnabé foi acompanhar o seu
seu sobrinho levou ele para pregar. E lá na frente, Barnabé conversou com Paulo. Aí Paulo se arrependeu e voltou atrás e disse: traga João Marcos também para fazer a obra. A gente viu isso no estudo do ano passado. João Marcos, servo de Deus. Então Barnabé ele era tranquilo, ele era calmo, porque o automático é assim. Aonde ele chega pode estar a casa virando de cabeça para baixo. Ele chega, ele traz tranquilidade, ele traz paz. Ele é muito calmo, muito calmo. Jesus, uma vez, meus irmãos, tem um momento que a gente, quem tem um temperamento um pouco mais forte, a gente se ira. Por exemplo, Jesus, quando estava na praia, chegou um príncipe da sinagoga, se prostrou, colocou a posição eclesiástica dele em risco, porque os príncipes não gostavam de Jesus. Ele se prostrou e disse: Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Salvador, cura minha filha que está em casa, perecendo. Jesus disse: vamos lá. Jesus foi caminhando, daqui a pouco, no meio da história, aparece uma mulher que a Bíblia nem diz o nome dela, tocou em Jesus e foi curada. Se a mulher foi curada, não já estava tudo bem? Por que Jesus foi parar para dar atenção àquela mulher? A filha do homem estava morrendo em casa. Aí Jesus parou, com o seu jeito calmo de ser, parou, disse: alguém me tocou. Aí Pedro era expressado também: Senhor, todo mundo te tocou, a multidão que está aqui. Jesus disse: não, alguém me tocou de uma forma especial, porque de mim saiu virtude. Como é que você tem tocado em Jesus nesta noite? Você veio esse culto para ser tocado ou para tocar em Jesus? Que a nossa prioridade seja tocar no Mestre, porque quando a gente toca nele, através da adoração, através do louvor, através dos cânticos em nossa boca, Deus ele toca na gente também. Eu quero te dizer nesta noite, é um estudo, mas Deus está falando conosco. Você não veio aqui não apenas para tocar, mas para ser tocada nesta noite. Deus conhece a tua história, ninguém te conhece. As pessoas te julgam pela capa. Já olhou para aquela mulher e disse: Jesus, eu estou precisando de um milagre também. Na cabeça de Jairo, a mulher se intrometeu na história, mas Jesus ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Jesus sabia que fazia 12 anos que aquela mulher estava esquecida, abandonada, vivendo isolada, ninguém estava nem aí para ela. Jesus parou para dar atenção à mulher, para ela se sentir importante. Jesus parou o cenário, a multidão, porque uma mulher tocou nele. Uma mulher fez por Jesus o que ninguém fez e recebeu de Jesus o que ele não deu a ninguém naquela manhã. Tem coisas que você faz para Jesus que você acha que é tão simples. Eu toco nele, mas Jesus não está me vendo. Ninguém vai nem sentir minha falta, mas eu quero te dizer: você é importante para Deus sim. Deus conhece o teu toque. Bilhões e bilhões de pessoas no mundo, se você abrir a sua boca, ele conhece a tua voz. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. No original ali, Deus estava dizendo para o profeta: clame a mim com a sua voz bem alta, porque eu vou te responder de acordo com a intensidade do teu grito, como a tua alma está gritando nessa noite. Eu quero te dizer esta noite, é a noite que Deus vai tratar com a tua alma. Esta noite é a noite que Deus reúne o seu povo, a sua igreja, para te dizer: eu estou te vendo, você é barro nas minhas mãos, eu sou oleiro, desce na casa do oleiro, porque eu vou transformar o teu jeito de ser nesta noite. Para concluir os temperamentos, o quarto temperamento que existe é o sanguíneo. O exemplo de sanguíneo é Pedro. É uma pessoa que fala pelos cotovelos, fala até quando ninguém pediu a opinião dela ou dele. Daqui a pouco bota a mão na cabeça: meu Deus, falei demais. É uma pessoa que age muito por impulso. Geralmente vai para o shopping: não vou comprar nada hoje não. Aí vê aquele vestido, vê aquela roupa, ele: não, vou passar o cartão depois. Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? É uma pessoa que age muito por impulso. E Pedro era assim. Muitas das vezes Jesus repreendeu a Pedro porque ele falava demais. Uma vez Jesus reuniu os discípulos e disse assim: olha, está chegando o momento que o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores e vão matar ele. Pedro, Jesus não perguntou nada. Pedro foi falando logo para ele, dizendo assim: Jesus, aparta isso da tua boca. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Imagina o choque de Pedro, muito bom. Outra vez, Jesus chamou os mais íntimos: vem cá Pedro, vem cá João, vem cá Tiago, vamos subir no monte. Vai ter o que lá, Jesus? Vamos lá que vocês vão ver. Quando subiu, aí Pedro, quando olhou, viu Elias e Moisés conversando com Jesus. Imagina a visão que não foi.
Aí Jesus conversando, Pedro nem com licença pediu, foi chegando: Jesus, o Senhor quer que a gente faça estenda aqui uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés, para ele ficar aqui, porque ninguém quer sair da presença do Senhor. Aí dessa vez não foi nem Jesus que repreendeu ele, foi o próprio Deus. Disse: esse é o meu filho amado, escute a ele. Por quê? Porque isso que Pedro fez parece simples, mas na verdade Pedro estava querendo comparar Elias e Moisés no nível de Jesus. Aí era Deus dizendo: não compare nenhum homem na história com o meu filho, escute a ele é o verdadeiro Messias, ele é o filho que veio para morrer, para dar vida pela terra, e quantos aqui foram comprados por esse Cristo? Aqui não tem lugar para ninguém, quem brilha aqui é ele, quem aparece aqui é ele, o nome que deve ser exaltado é o nome precioso de Jesus. Aleluia! Então sanguíneo é que age por impulso. E para a gente ir para o segundo tópico: como Deus pode usar o meu temperamento para a sua glória? Primeiro eu quero dizer que se Deus te criou com esse temperamento, esse jeito de ser, essa personalidade, Deus não vai arrancar essa personalidade de você não. Deus transforma caráter e temperamento. Caráter ele arranca. Se o seu caráter antes era mundano, ele arranca. Mas o seu temperamento, sua personalidade, Deus vai usar dessa forma. O que ele vai fazer é apenas moldar você, amadurecer você. Se Deus não deu esse jeito mais rigoroso de ser, esse jeito mais exigente, feito colérico, é porque Deus quer te usar dessa forma para liderar, para fazer a sua obra. Mas Deus vai te mostrar os momentos exatos de falar, porque tem um momento de falar e tem um momento de ficar calado. E muitas das vezes você era colérico, era lá do mundo, quando alguém pisava no seu pé, você já ia batendo boca, já ia agredindo. Agora você é lavado pelo sangue de Cristo. Alguém pisar no seu pé, aqui dentro Jesus ensina: peça perdão, fique calado, porque o Evangelho é isso, é abraçar quem ninguém abraça, é amar quem ninguém quer amar, é perdoar quem ninguém quer perdoar. Jesus nos perdoou e exige de nós o perdão também. Aleluia, aleluia, aleluia. O colérico ele é muito enérgico, ele tem muita energia. Você vai ver isso com Paulo. Paulo ele colocava no coração: vou evangelizar toda a Ásia, e ele evangelizava. Vou ganhar muitos para Cristo, e ele ganhava, porque o colérico ele é assim, quando ele bota uma coisa na sua cabeça, ele ganha. O melancólico veio de Jeremias: como é que Deus pode me usar? Deus colocou esse quebrantamento dentro de você para você interceder pelo povo, porque Jeremias era conhecido como profeta chorão, porque Deus dava ele uma revelação, uma palavra, ele anunciava ao povo e o povo continuava no erro. Aí ele começava a chorar, se quebrantar, dizendo: Deus não me chamou não, eu sou um menino mesmo, não sirvo para nada. Jeremias ele era tão sentimental que em um capítulo do livro dele, ele disse que Deus mentiu para ele. Ele disse: o Senhor me iludiu, e iludido fiquei. O Senhor me enganou. O Senhor disse que ia me usar, mas ninguém me escuta, ninguém é por mim, ninguém me vê. Ele ficou lá calado, porque o melancólico gosta de ficar no cantinho dele. Aí Deus que conhece o homem por dentro, por fora, na palma da sua mão, deixou o profeta lá meditando. Daqui a pouco ele continua o versículo dizendo: mesmo eu querendo parar, eu não consigo, porque é uma chama que arde dentro de mim. Ei, você não vai parar não, você não vai desistir não. A chama do Espírito Santo está aqui para incendiar os teus corações. Levanta a sua mão nesta noite. O calor do Espírito Santo te toca agora. Neste momento receba o toque do teu amigo. Levante a sua mão nesta noite para adorar o teu Pai nesta noite. Ele está te dizendo: eu conheço você melhor que você. Eu vou moldar o teu caráter, eu vou mudar o teu jeito de ser. Você é barro nas minhas mãos. Às vezes o barro está precisando ser moldado pelo oleiro. Às vezes você tenta acertar e diz que é mal. Quando eu tento fazer o bem, o mal já está comigo. Mas uma vez Deus chamou o profeta Jeremias e disse assim: Jeremias, vamos dar um passeio comigo. Eu vou, Senhor. O que é que você está vendo? Eu vejo a casa do oleiro. Deus chamou o profeta e disse: desce a casa. Porque para ter um caráter, a personalidade moldada por Cristo é necessário descer. Quanto mais você desce, mais Deus aparece na tua vida. Quanto mais você desce, mais Deus se engrandece no teu viver. O profeta desceu. O que é que você vê, meu filho?
Eu vejo o oleiro trabalhando com o vaso em sua mão. E ele está onde? Está na casa do oleiro, certo? Vai juntando as informações. O oleiro estava trabalhando no vaso, o vaso estava na casa do oleiro. Daqui a pouco o texto diz que o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, não. Foi o vaso que se quebrou. Mas aonde? Na mão do oleiro. Coisa boa é quando a gente se quebra nas mãos do Senhor. O salmista disse: melhor é cair nas mãos do Senhor do que na mão dos pecadores, porque Deus tem misericórdia. O homem pode não perdoar, o homem pode dizer aqui nunca mais, desse jeito não dá para ficar, mas Deus ele é misericordioso. E nesta noite ele me trouxe aqui para te lembrar o tamanho da misericórdia dele sobre a tua vida. O vaso se quebrou. Aí o oleiro disse para Jeremias: Jeremias, assim é o povo de Israel nas minhas mãos, eles se quebram, mas eu sou o oleiro e vou refazer o vaso de Deus. Eu quero te dizer nesta noite: você é barro nas mãos do oleiro. E ele te pergunta nesta noite: será que eu tenho liberdade para fazer contigo o que eu quero? Porque muitas das vezes a gente dá uma folha em branco para Jesus, começa a escrever, dizer: Jesus, eu quero assim, eu peço que o Senhor faça assim, e eu quero que o Senhor assine aqui embaixo, mas era para ser voluntário. O céu te convida nesta noite. Entrega uma folha branca a Jesus e disse: Jesus, escreva que eu assino embaixo. Não vai ser eu que vou escolher, não, é o Senhor que manda em mim. Não é nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu e nos nomeou para que a gente vá e dê fruto e o nosso fruto permaneça em Sua presença. Deus quer usar o seu jeito de ser. Como Deus pode usar o fleumático para acalmar situações? O fleumático ele é calmo, mas quando desce a autoridade do céu, não tem tranquilidade que permaneça diante do Senhor. Deus vai te usar de uma forma tão poderosa que até você vai se espantar. Jesus uma vez estava com os discípulos no barco. Jesus era calmo, era fleumático. Aí estava no barco, de madrugada não tinha luz para iluminar não. O barco começou a querer virar, as águas foram entrando. Aí Pedro disse: a gente vai morrer, vai perecer. Aí alguém teve a ideia: acorda Cristo, interrompe o sono dele. Quando chamaram Jesus, Jesus se acordou e não teve conversa com ninguém. Ele disse: vento, cala-te, e mar aquieta-te. Em outras palavras, eu sou Deus que dá a origem do problema. Eu quero te dizer nesta noite: Jesus não vai resolver o problema pela metade, não. Ele vai resolver o problema por completo. Você não entregou a causa na mão dele, a banca e como relaxar. Ele está te dizendo: eu pego a tua causa nesta noite e estou levando para o céu de glória, e a resposta vai descer. Mas enquanto a resposta não desce, você vai permanecer no barco, você não vai sair do barco, ninguém do barco vai morrer, e nem o barco vai virar, porque é o Senhor que dou autoridade nesta noite. Levanta a sua mão para receber a autoridade do céu. Deixa descer a autoridade do céu sobre a tua vida. Recebe a autoridade para profetizar sobre os teus mulheres. Recebe a autoridade para profetizar pelos teus pais. Você pensa que Deus não vê quando você de madrugada estende sua mão pela sua casa e começa a orar pelos seus filhos, pelos seus filhos? Deus está vendo, mas Deus manda te dizer nesta noite: a partir de hoje eu coloco unção e poder nas tuas mãos. Unção e poder nas tuas mãos. É através do meu nome. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome farão milagres e maravilhas. Não vai ser você, vai ser Jesus na tua vida. Ele está te atraindo para a casa do oleiro, para descer a autoridade do céu. Ele está descendo o poder, a virtude do alto. E se você der lugar a Ele nessa noite, Ele te batiza com o Espírito Santo nesse estudo. Porque Ele conhece a tua personalidade. Só que às vezes a gente, por ter um temperamento tão explosivo, a gente não quer voltar atrás. A gente olha para alguém e diz assim: fulano me magoou, se ele quiser que vai me. E muitas das vezes Deus fica calado, só observando a sua vida. Você diz: não vou pedir perdão, não fui eu que provoquei essa intriga. Mas o céu me trouxe aqui nesta noite, não para te dizer que a pessoa estava errada, mas para quebrantar o teu coração nesta noite. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a amar quem nos persegue, a perdoar
sobre a nossa vida. Tem muitas pessoas que terminam no presbítero que estão com bênçãos travadas porque ainda não conseguiram perdoar aquele que não perdoou. Muitas das vezes ele diz, não vou perdoar não. Mas quando a gente olha para a gente, Jesus nos perdoou, porque a gente também não pode perdoar. Jesus morreu por todos. Ninguém é tão imundo que não mereça o perdão de Deus, porque através de Cristo, na cruz do Calvário, Cristo nos perdoou e nos limpou de todo o pecado. Tem pessoas que eu estou ensinando nesta noite que Deus vai colocar em lugares tão grandes, mas é necessário primeiro Deus moldar o teu coração, a tua personalidade, porque do jeito que você está hoje, Deus não pode te colocar lá. Primeiro Ele vai ter que trabalhar no teu coração. José era um jovem que Deus tinha um plano tão lindo na vida dele, tão tremendo, que nem ele fazia noção do que Deus pensava a respeito dele. Deus vê a dedicação dele, tão novo, cuidando das ovelhas, agradava o seu pai. Aí Deus começou a investir nele. Aí um dia, sem ele esperar, ele ter uma revelação. Deus mostrou a ele que ele ia ser grande e que os seus familiares iam ter que prestar continência para ele. Só que ele não entendeu. O tempo passou, foi invejado, levado para o Egito. Ele se lembrava de tudo. Ele se lembrava da cova que os irmãos jogavam ali dentro. Ele se lembrava dos gritos que ele dava pedindo socorro e ninguém lhe auxiliava. E o pior é quando o socorro não vem da nossa própria casa. Quando é o nosso inimigo, a gente até consegue compreender, porque Paulo disse que a nossa luta não é contra os homens, mas sim contra o mundo espiritual. Mas quando a luta é com os irmãos da gente, o negócio fica mais estreito. Aí Deus levou José para o Egito e começou a moldar José. Deus sabia que José um dia seria governador, seria um líder, mas Deus teve que trabalhar no temperamento de José. Aí foi o que Deus fez, deu o primeiro cargo a José: você vai ser líder na casa de Potifar. Antes de você conseguir administrar uma nação, você vai administrar uma casa. Depois inventaram a mentira para José. Os irmãos sabem da história. Ele foi para a prisão. Chegando na prisão, ele disse: aqui você vai crescer também, porque o mal que tentou contra você, Deus reverte e vence. Você vai crescer até na prisão. José ele disse: o mal que lançaram sobre mim, a maldição, Deus transformou em bênção. E assim Deus vai fazer na tua vida também. Você não tem, você não pode, mas Deus está dizendo: as palavras que jogam sobre a tua vida, eu transformo em bênção nesta noite. O tempo passou, José foi esquecido, mas um dia Deus honrou José e colocou ele como governador. Aí um dia Deus vai testar José. Os irmãos dele vão precisar de ajuda e vai para o Egito. Quando José vê os irmãos pedindo alimento, a velha natureza quer reinar em José. O temperamento dele quer tomar conta dele. E ele diz: vocês são tudo espiões. Vocês vieram ver a fraqueza do Egito. Prenda todos eles. Aí prendeu, os irmãos começaram a chorar, foi aquele chororô, aquele desespero por causa do seu pai, que estava em casa aguardando. Aí o Espírito Santo, aquele que conhece a gente, Deus foi lá no coração de José e mostrou: não é assim, comigo, eu vou contar você. José parou, pensou e ele entendeu: antes de Deus me colocar no trono, ele quer tratar o meu coração. José foi até lá, perdoou seus irmãos e se deu a conhecer. Deus está te dizendo nessa noite: eu tenho lugares extraordinários para te colocar, mas é necessário primeiro tratar com o teu coração. Comece a perdoar nesta noite. Comece a liberar o perdão que você não tem mais. Você até não tem forças mais para se lançar aos pés do Senhor, mas o Senhor te convida nesta noite a descer para a casa do Deus. Deus tem uma forma de trabalhar com a tua vida. Deus está enxergando tudo o que estão fazendo com você, mas Deus manda te dizer: do jeito que está, não dá mais para ficar. Pare de fingir que você perdoou quando a ferida está aberta aí no seu coração. Mas se você permitir, Deus nessa noite tem um bálsamo para derramar sobre a tua vida. Deus quer derramar o bálsamo do perdão na vida de alguém aqui. Deus está dizendo para a sua igreja: eu vou desprender o que está no alto. Quando você desprender o seu coração de quem te machucou, é você liberando perdão e eu liberando as minhas bênçãos. Eu vou te dar as bênçãos de cima e as bênçãos de baixo. Eita glória, em nome de Jesus. Como Deus está dizendo para alguém que eu vou começar com os teus olhos. Você vai enxergar o que você não enxergava.
Você vai começar a ouvir o que você não ouvia, porque eu estou desprendendo bênçãos através do bálsamo que está caindo sobre a tua vida. Então fique com essa meditação. Deus vai transformar o teu temperamento, Deus vai moldar você e vai usar você para a glória e louvor do Senhor.